E aí, pessoal, boa terça-feira para vocês. E vocês sabiam que a cerveja que você compra está fazendo mais pela tal da pandemia do que governadores e prefeitos? Pois é, a Ambev, a cerveja Ambev, ela vai criar uma usina para fazer oxigênio e doar em São Paulo. Nós também temos, olha só que coisa interessante, quem podia imaginar, espero que vocês estejam sentados porque a bomba é grande. PT e PSDB juntos contra o presidente Bolsonaro. Oh, meu Deus, PT e PSDB juntos? Quem poderia imaginar isso? Oh, meu Deus, que coisa, que novidade! Novidade do século. Abalou a democracia, abalou a política. E números de vacinados aqui no Brasil contra o flango frito supera o de contaminados. Inclusive, o Brasil tem mais vacinados do que a Alemanha, França, Itália, os queridinhos da grande mídia. Lembra que eu falei para vocês da tal da carteira digital que a gente ia ter e que isso ia ser um separador de águas para o pessoal que queria tomar vacina, para quem não queria lá, enfim, agora tem um projeto de lei que cria passaporte digital, ou seja, você só pode se locomover de um estado para outro, de um país para outro, ainda não está definido, se você tiver essa carteira digital. É ou não é uma forma de controle populacional absurda? Nós temos também Joyce Hasselman, aquela que apareceu com a cobra, que é deputada federal, mas faz dancinha de funk, que fica mostrando o corpo na piscina, ou como disse o Bivar, que fica fazendo dancinhas ridículas para chamar atenção, falando que o presidente é maluco e que ele tem que ser retirado do cargo por incapacidade mental. E você que está esperando o seu auxílio emergencial, saiba que o PCdoB tesourou essa possibilidade momentaneamente, porque eles entraram com uma ação no STF que vai atrasar os trâmites da liberação do auxílio emergencial. Então, vem comigo e vamos rapidinho para as notícias do dia. A Ambev vai criar usina e doará oxigênio para São Paulo. É a cerveja fazendo mais por você do que governos e prefeituras. E PT e PSDB se unem em aliança contra Bolsonaro. O ex-presidiário Lula e Fernando Henrique Cardoso, cachorrinho de George Soros, apoiam a iniciativa no Fórum dos Governadores Tucanos e Petistas, têm se apoiado mutuamente e até Rui Costa e Wellington Dias elogiam Dória. Nossa, quem poderia imaginar? Que surpresa! E olha isso aqui, após fiscalização, Rio de Janeiro descobre 40 leitos de UTI ocultos no SUS. As unidades estavam em hospitais de 8 cidades que foram inspecionadas desde quinta-feira. Ao menos 381 pessoas aguardavam por um leito na UTI no estado. E o que você descobre? Que não é pela saúde, não é por você, é por poder. Eles querem realmente massacrar a população para conseguir tirar o presidente Bolsonaro. Leitos escondidos enquanto pessoas precisavam. É ou não é de dar nó no estômago uma informação dessa? E o número de vacinados com a primeira dose no Brasil supera hoje o total de casos de Covid. Inclusive, o Brasil está na frente dos queridinhos da grande mídia, usada como exemplo all the time, que é Alemanha, França e Itália. Parabéns, Brasil. E por falar em flango frito, temos aí o projeto que cria o passaporte digital, o autor é do PSDB, Felipe Carreira. O projeto cria passaporte digital de imunização para aumentar controle sobre aglomeração. O novo documento será um mecanismo de controle sanitário e de acesso a espaços públicos e privados. E isso não tem nada a ver com a sua saúde, com o vírus ou com qualquer coisa do tipo, isso tem a ver com controle. Eu tenho a mais absoluta certeza que você já entendeu o que esse vírus significa e porque eles criaram aí o Team Vírus, né? Os Pandeminions, os Fique em Casa Minions, justamente pelo controle absoluto. E não se esqueçam, sem o vírus, a Rede Globo não tem o que falar. Então, é importante manter esse vírus vivo. Controlam você, a sua opinião, a sua liberdade, a Rede Globo ainda lucra com tudo isso. E bomba, PCdoB recorre ao STF, a ação que pode dificultar o pagamento do auxílio emergencial. Tinha que vir de comunista, claro que tinha, eles não estão se importando com você. A questão é que esse auxílio emergencial pode melhorar ainda mais o presidente Bolsonaro nas pesquisas, e se tivermos o voto auditável, ele ganha em primeiro turno, e como assim a gente vai permitir isso? Não, não vamos. O que a gente vai fazer? A gente vai esconder leito da população, a gente vai se juntar, né, fazer um partidão,
a gente vai tirar o auxílio emergencial, vai dificultar o auxílio emergencial, vai controlar a população através de passaporte digital para que possamos manter o controle irracional da sociedade. E Joyce propõe que presidente pode perder o cargo por incapacidade mental. A maluca que está fazendo dancinha de funk, tirando foto na piscina, fazendo várias palhaçadas, inclusive fazendo vídeo ali com as amigas quando ela foi visitar o viveiro de cobras, encontrar as coleguinhas que ela não via faz tempo, e quem tem incapacidade mental é o presidente. Essa mulher aí que perdeu para brancos e nus aqui na Prefeitura de São Paulo, ela perdeu totalmente a noção da realidade e ela busca colegas que apoiem uma PEC que permita que o presidente da República perca o cargo em caso de incapacidade mental. Será que ela vai propor isso para deputados também? Acho que não, porque ela seria a primeira a perder o cargo. Basta ver os últimos vídeos dela, em que ela tenta tirar a culpa de João Dória e colocar em cima do presidente Bolsonaro. Ela faz uma lambança, uma mulher que perdeu a sua credibilidade, a sua relevância, que não sabe para onde correr, que sabe que não será mais eleita, afinal ela testou sua popularidade pela Prefeitura de São Paulo, sabe que não tem mais qualquer voz, quase ninguém a leva a sério, e ela, por ser uma narcisista desesperada por atenção, não sabe mais o que fazer. E para a gente finalizar, eu vou deixar para vocês aqui o vídeo do deputado federal Daniel Silveira se defendendo no Conselho de Ética nesta segunda-feira. E essa defesa dele no Conselho de Ética que ocorreu na segunda-feira, no dia 22, é sobre o STF? Não, não é. É sobre as coisas que ele falou? Não, também não é. E vocês vão ficar com a mesma cara que eu fiquei quando eu li a descrição do que ele está sendo acusado. Ele está sendo acusado nada mais, nada menos pela deputada professora Rosa Neide do PT, que quer que o Daniel seja cassado por ameaçar manifestantes contrários ao governo Bolsonaro, mas na verdade não são manifestantes contrários ao governo. Ele falou dos antifas num vídeo o ano passado, em que ele disse o seguinte: esses antifas estão batendo, estão espancando, estão fazendo acontecendo, uma hora vão encontrar pela frente alguém armado que vai acabar ali dando um tiro neles. Foi exatamente isso que o deputado falou, ele não ameaçou, ele não fez nada do tipo, e eu vou deixar para vocês aqui, então, o vídeo do Daniel, para que vocês possam acompanhar a defesa dele. Chegamos a um ponto que um deputado federal é acometido ao Conselho de Ética e até preso por falar o que ele pensa sobre a Antifa, sobre o STF. Acabou a liberdade de expressão para a direita, porque afinal, se um deputado federal é alvo de um tipo de ação dessa, imagina nós, mas não foi só o deputado Daniel Silveira que foi julgado nessa sessão do Conselho de Ética. A deputada federal Alê Silva, de Minas Gerais, também foi, ela é acusada pelo próprio partido dela de quebra de decoro por ter postado nas redes sociais mensagens consideradas ofensivas durante a disputa pela liderança da legenda no final de 2019. A Alê Silva somente defendeu que Eduardo Bolsonaro deveria ocupar o cargo e deu ali os motivos dela. Foi única e exclusivamente isso. E aí, pessoal, dá para aguentar o que a gente está passando? Até quando nós vamos aceitar esse tipo de coisa? Assistam o vídeo do Daniel e deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acharam. Fiquem todos com Deus. Bom, boa tarde a todos. Presidente, não adianta muito eu falar, porque fica nítido e claro que aqui existe um oportunismo político gigantesco de partidos de oposição. Olha, desafio qualquer pessoa que assistir essa sessão, inclusive os deputados, inclusive o presidente do Conselho, bem como o presidente da Casa, a acompanhar as manifestações, qualquer manifestação daquele grupo chamado Antifas, pelo planeta inteiro, não é só pelo Brasil, não. Se vocês pegarem essas manifestações, todas são sempre com atos de vandalismo, depredações ao patrimônio público e privado, agressões físicas e até assassinatos. É um grupo paramilitar violentíssimo. Então, quando eu apresentei um projeto de lei, função precípua de um deputado federal, para classificar este grupo como terrorista, eu cumpri com o mandato que o cidadão brasileiro atribuiu a mim, para que eu pudesse assumir e defender esse pavilhão que está aqui atrás de mim. Presidente,
Desafio qualquer um também, acaso conseguirem a integralidade do vídeo que estava na minha rede, que agora são censuradas em plena democracia, inclusive pelo defensor da Carta Magna, que é a Suprema Corte, pelos defensores, os ministros, censuraram minhas redes. Se alguém conseguir extrair esse vídeo, se algum seguidor tiver e puder apresentar essa casa, que eu não tenho mais acesso às redes sociais, pois estou proibido de me manifestar, mesmo tendo o artigo 53 da Constituição, que me garante a plenitude e amplitude para opiniões, palavras e votos, eu desafio que peguem essa fala e que eu disse que eu quero dar um tiro na caixa do peito de algum antifa. Não. Eu deixo muito claro, minha memória é muito boa. Eu digo, nessas manifestações existem policiais a paisano que estão sempre também se manifestando. Vocês, antifas, com esses comportamentos antissociais, agredindo crianças e senhoras, existem cenas que são até emblemáticas na internet de pessoas caídas ao chão, enquanto eles vêm em torno de 5 a 10 chutando essas pessoas vestidas com a camisa do Brasil. Eu falei, uma hora vocês vão agredir alguém que vai estar armado e essa pessoa vai se defender. E se for comigo, eu vou me defender. E ratifico aqui mais uma vez. Se fosse comigo nas ruas, algum grupo desse viesse para me agredir, claro que eu vou me defender. Afinal de contas, a minha integridade física é o maior bem que eu tenho na minha vida. Eu não permitiria de maneira alguma que algum vândalo criminoso viesse atentar contra a minha filha, por exemplo, que me acompanha em manifestações. Jamais. Imagina que alguém vai chutar a minha filha, presidente. Isso é um absurdo. Então, nessa representação, a primeira, a número 3, que está integralmente na número 8, só tiram os representantes. Não falei nada disso, só que uma aglutina na outra todo o teor, pegando somente em uma o vídeo. Segundo, eles abrem essa narrativa de uma maneira a falar do presidente da República, querendo quase transferir a mim a culpa do coronavírus agora, né? Que eu estava sem máscara, mas eu tenho uma licença, uma permissão, uma licença médica de acordo com uma lei por essa casa aprovada. Por essa casa aprovada, para que eu não use a máscara. Existe uma vertente científica, presidente, que não está pagando o pedágio globalista, que não defende o uso de máscara, não defende o lockdown, defende o tratamento precoce. Mas isso é outra esteira. Agora, quer dizer que eu sou intolerante a quem tem visão política diferenciada da minha, mas aí fazem a representação totalmente clara, que é uma opinião política. Se eu me manifesto em favor do meu eleitorado, como eu poderia, presidente, de qualquer maneira, não agir em defesa desses? Se eles estão se manifestando também, livre manifestação de pensamento, também o direito à manifestação, né, desde que pacificamente, que sempre são pacíficas, aqueles milhões de pessoas que saem às ruas em ordem pelo pavilhão nacional em apoio ao governo Bolsonaro, nunca houve nenhum tipo de briga ou vandalismo, só quando chegava esse grupo denominado antifas, que aí começava o conflito. Não obstante disso, presidente, vamos pegar aqui um universo de 1.000 pessoas. Se dentro dessas 1.000 pessoas, 10 levantam uma placa, fechamento do Congresso, fechamento do STF, elas falam pelas outras 990 pessoas, presidente? É claro que não. Evidentemente que nunca nada é uníssono. Se nessas manifestações existe um ou outro indivíduo, seletivos, levantando um tipo de pensamento que ainda assim eles podem fazê-lo, porque a nossa Constituição garante, apesar de ser, olha, ele prega contra a democracia. O que um homem sozinho pode fazer contra o regime instaurado no Brasil democrático? Se qualquer um gritar em qualquer emissora grande, olha, vamos derrubar a democracia, o que ele vai fazer? Ele tem apoio? Ele tem um exército nas mãos dele? Quer dizer, o que está acontecendo, presidente, na verdade, um show de horrores jurídicos. Vê que são coisas espetaculosas, são representações que não têm sentido algum. Inclusive, colocam aí que eu sou investigado nos inquéritos 4781 e 4828 do presidente. Esses inquéritos nascem, inclusive, o positivista, o legalista ministro da Suprema Corte, Marco Aurélio Mello, ele alerta, integrante da Suprema Corte, que já é um inquérito natimorto. Ele nasce de ofício por quem não detém a ação penal, que é o Ministério Público. Inclusive, a Raquel Dodge determinou arquivamento por 2 vezes desses inquéritos, que nasceu porque o Dias Toffoli, ministro, então presidente do Supremo, pediu para que o Alexandre de Moraes, também ministro do Supremo, abrisse isso de ofício. Chega até uma desfaçatez dizer que eu estou sendo investigado. Investigado é quando nós temos instrumentos legais para tanto. Não quando é eivado de ilegalidade, nasce da ilegalidade, presidente. Nós somos uma casa legislativa. Se é a casa que cria leis,
quer interpretar a lei que ela criou, então ela não cria mais as leis. O artigo 53 da Constituição, que eu tenho acompanhado reiteradas vezes olha, a imunidade material não é, ela é plena. Ela é plena. Eu tenho que entregar o meu TCC no curso de Direito, que eu estou até mudando o teor que eu estou fazendo um estudo de caso meu, porque é um absurdo. Ali não é interpretável. O Constituinte foi perfeito. Ele fez aquele artigo, é texto expresso. Nem STF, nem deputados, nem senadores podem interpretar o que está ali expressamente. A imunidade material é plena e absoluta. Caso o parlamentar incorra em algum tipo de crime, existe o Código Penal, que apesar de ser de 1940, ele é totalmente atual. Um crime de calúnia, injúria, difamação, lá está o Código Penal para que você possa recorrer a ele, já é um instrumento jurídico legal. Agora desenterram um monte de fatos, agora pegaram lá da Lei de Segurança Nacional, que para mim serve mais para o Felipe Neto, Danilo Gentili, qualquer outro que venha propagar qualquer tipo de animosidade entre instituições, não serve, mas para mim serviu. Eu, que represento o povo. Aí quando eu começo a falar aqui, eu vou até me desencontrando informações, que tem tanta ilegalidade que me faltam palavras, sinceramente, me faltam palavras. Eu fico olhando aqui, lendo, eu falei, meu Deus, olha só que absurdo. Eles chegam ao ponto, os partidos de oposição, de colocarem que ele, inclusive, protocolizou um projeto de lei para tornar antifas terroristas. Ele não aceita nenhuma visão política diversa à sua. É claro que eu aceito. Eu só não defendo, é diferente. Tanto que nessa casa aí temos aí partidos comunistas, socialistas, e um Estado democrático. Se você pega, por exemplo, a Polônia, a Hungria, né, que são países conservadores, eles extirparam esses regimes. O Brasil é muito mais democrático, quase tanto quanto os Estados Unidos da América, que tem associação para tudo lá, e é respeitado. Mesmo que sejam fatos criminosos, ainda existem as associações. Ou seja, tem que ser respeitada a democracia, presidente. Para toda hora, entrar um partido de oposição, quebrou a placa da Marielle. Mais uma vez essa placa. Primeiro, era uma campanha política. Teor para o público político eleitoral. Eu não quebrei nada, eu arranquei uma placa falsa que não era em homenagem a Marielle. Aquilo desonra, mais uma vez eu falo, desonra a memória da falecida vereadora, porque ela foi colada por vândalos em uma placa que já é patrimônio tombado na Praça Floriano Peixoto. Quer dizer, então, que eu posso ir lá e colar ali no nome da minha rua a placa com meu nome, ficar por isso mesmo, é homenagem a mim. Não tem sentido nenhum. Eu também não defendo as ideias do pessoal, por exemplo, legalização das drogas, do aborto, né? Fim da família, fim do cristianismo. Eu também não defendo, mas eles têm o direito de defender a ideia deles. O que eu vou fazer? Vou lá e agredir um deputado que defenda isso? Não. Ele pode defender à vontade. Mas eu sempre vou defender a minha ideia também para o meu eleitorado. Agora, tudo que se fala, olha, vamos para o Conselho de Ética, quebra de decoro parlamentar. A quebra de decoro está ficando subjetiva. Está se relativizando para uns e para outros não. Não, aquele deputado ali é meu amigo, eu não vou punir. Não, aquele ali vamos representar, vamos botar 10 partidos contra ele. O que está acontecendo, presidente, é um oportunismo político exagerado demais. Juridicamente falando, nada faz sentido. Nada faz sentido. Então, eu apelo aqui, mas embora eu falei no começo que eu comecei a me manifestar aqui, não adianta, eu posso falar o que for. Eu posso falar a letra de lei, o artigo, o inciso, a linha, eu posso falar o nome do constituinte, o nome do autor do projeto de lei que virou lei posterior, que nada vai adiantar, presidente. Qualquer representação de, o Daniel chegou aqui com a gravata rosa, vamos representar. Vocês vão representar. Então, é isso que eu quero dizer. Não adianta eu falar, presidente. Só estou aqui deixando clara a minha indignação, porque, primeiro, eu estou aqui preso a uma tomada carregando uma tornozeleira eletrônica que eu não deveria estar usando. Eu não deveria ter sido preso. Quer dizer, são inúmeras atrocidades jurídicas. Inúmeras. São incontáveis. E toda hora eu tenho que vir aqui me defender por algo que eu não precisaria me defender. Porque, evidentemente, está abraçado pela Constituição a minha manifestação de pensamento, a defesa ao meu eleitorado, a defesa ao meu país. É a ideia que eu defendo. Agora, quando dizem que eu disse que vou dar um tiro em um manifestante, estes sim estão me caluniando, imputando a mim um fato previsto no Código Penal. Estão falando, você disse que vai matar alguém, isso é ameaça, está lá previsto. Isso está previsto no nosso Código Penal. Artigo 147. Está previsto lá. Mas a ameaça é quando você promete, eu vou lhe fazer mal. Não falei desafio mais uma vez.
todos que estão assistindo, peguem o vídeo e achem o trecho que eu falei que vou fazer. O que eu disse foi muito claro, olha, em contribuição a vocês, antifas, que sempre vêm depredar e agredir as pessoas, cuidado, essas manifestações tem pessoas que são policiais e uma hora vocês vão agredir um desses e vão acabar tomando um tiro na caixa do peito. Foi isso que eu disse. Isso, na verdade, contribuir. Graças a Deus que nunca aconteceu. E deixei claro que se vierem me agredir, eu vou me defender. E eu ratifico aqui, presidente. Ou o que eu faço? Não, venham me bater aqui a mim, na minha família, que eu vou ficar quietinho? É claro que não. E também desafio, acompanhe no planeta inteiro as manifestações desses grupos aí antifas. Vocês vão entender do que eu estou falando, por que eu quis classificar MPL como terroristas. Eles mataram pessoas nos Estados Unidos, quebraram tudo, invadiram. Fazem de tudo, presidente. E vem falar que eles são antifascistas, eles são totalitários. E vem nos chamar de fascistas. Nem Mussolini saberia definir o termo fascismo, que inclusive era socialista. Mussolini era socialista. Quer dizer, nada faz sentido. Então eu queria deixar aqui, a minha indignação não pode nem ser tido como defesa, porque tudo o que eu falo aqui não é levado em consideração. É isso, presidente. Obrigado.